Olá a todas, olá a todos, eu sou Victor de Freitas, jornalista do portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora, ao vivo aí no YouTube, no Facebook, no Twitter, no X, agora que chama, né? É o Twitter. Estamos aí, é Twitter ainda? Eu não É, entendo muito dessas não, coisas, vai ficar deveria eternamente, entender. vai ficar eternamente É o Twitter. Twitter, é o Twitter. Estamos aí ao vivo, então, eu e meu colega, companheiro de trabalho, Vitor Arruda, mais um episódio da nossa jornada aí, né, Vitor? Como é que tu tá? E eu vou começar já entrando no debate, assim. Primeiro dizendo que você pode interagir com a gente em todas as redes sociais que a gente está aí ao vivo, só entrar, mandar seu recado e a gente lê aqui no chat e troca uma ideia sobre a vida, mas principalmente a vida futebolística aí do Rio Grande do Sul. Vitor, já que teve o primeiro jogo do Inter agora na Libertadores, vou começar com uma provocação. Faltou ou sobrou físico para o Inter na altitude? Olha, continua a mesma coisa. Assim, lá na questão na oxigênio, não tem nem para discutir, mas se for pegar o jogo contra o Fortaleza, faltou preparação física sim. Mas contra o Bolívar, daí não dá para comparar porque é totalmente diferente a altitude, não dá. Tu entende bem, né? Tu é da parte da educação física também, dá para dizer, mas o que vai te responder é o jogo contra o Flamengo. Vai responder nós também, todo mundo ali. Mas Uhum. o que mudou bastante foi a postura do elenco do Inter diante do Bolívar. Foi a estratégia, em primeiro lugar, a postura dos jogadores, e muitos comentaram que faltou contra o Fortaleza e voltou, foi a pegada, a raça. É, Isso daí. eu achei que a grande diferença foi foco, assim. Isso. Eu até a gente fala sempre disso aqui, né? Mas eu até vendo assim o Inter voltando do intervalo no jogo contra o Bolívar, a transmissão falando da altitude, mas tu olhava os semblantes dos jogadores, não tinha uma sensação assim que, nossa, fez Sim, muita diferença ter a altitude no jogo, né? sim. Claro, que o jogador dentro do campo deve ter percebido alguma coisa, mas assim, não foi uma coisa que, meu Deus. E hã, sobre o jogo do Fortaleza, eu acho que a minha análise, assim, é que foi um negócio. A única explicação que tu pega para ter esse contraste tão grande entre uma atuação e outra é que é como se o grupo entrasse para jogar contra o Fortaleza, mas com a cabeça na Libertadores, quase Sim, que com aquela coisa assim de não botar o pé sabe, por estar pensando no outro jogo, sabe? mas Porque é muita diferença, né, o que o Inter sim, rende no Brasileiro e o que o Inter faz quando joga Libertadores, né? mas o problema ali é que o Campeonato Brasileiro eu vejo tem que ser levado a sério, porque olha só a distância que está entre o Inter e o Z4. E o Inter, quanto tempo já faz que não consegue, dentro do Campeonato Brasileiro ali, ter vitórias dentro de casa? Perdeu para o Sim, Cuiabá, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Corinthians não, empatou para o Corinthians, perdeu para o Fortaleza, esses 3 últimos jogos lá. Daí sim. até eu coloquei lá no título que o Inter não manda mais no Beira-Rio, daí teve pelo WhatsApp ali, pelo grupo nosso de notícia ali, teve Hum. pessoal mandou brabo ali, revoltados. Uhum. Teve gente que compreendeu, Ah, que falou que o Inter tem que mudar a postura ali dentro, né, tem que mudar ali a postura, tem que mostrar quem é que manda no Beira-Rio. Pra mim ali, o que tá faltando realmente no Inter é uma personalidade. A gente não consegue dizer qual é o Inter que vai enfrentar o Flamengo agora. Qual é o Inter que vai jogar contra o Bolívar no Beira-Rio. Não Uhum. tem isso. Tá faltando uma personalidade no Inter. O Inter é muito gangorra. É, eu É acho mu isso que eu vejo isso como uma coisa bem típica do Kudê, assim. Talvez que acaba sendo meio que o ponto fraco, hã, desse estilo dele, que é mais voltado para
momentos de intensidade de corda esticada, que nem o pessoal gosta de dizer que o Inter só joga com a corda esticada, né. Sim. Isso, quando de verdade, parece que quando tu desenvolve um modelo que o time só funciona se extremamente ligado na tomada, no 220, assim, quando chega em jogos, tipo, de meio de tabela, contra um Fortaleza, um Cuiabá da vida, que falta a corda esticada, o ligado na tomada, o sistema decai, porque falta aquela estrutura bem constituída mesmo, né. Mas e a torcida também, daí a torcida do Beira-Rio, que era o Beira-Rio contra a Fortaleza, foi só lá a partir dos 30 minutos do segundo tempo que a torcida foi fazer barulho. Uhum, Foi uma motivação total, assim, não fazia tempo que não vejo o Beira-Rio desse jeito também. sim. É a torcida e o time, tá, é montanha-russa, É, é uma é muito montanha-russa. montanha-russa, é bem E montanha-russa. e olha o que que é o Pedro Henrique agora, parece o alemão perdido dentro de campo. Uhum. Que é? Contra o Eu vejo o Fortaleza. Pedro, eu acho que muito assim, o Pedro Henrique, ele tem uma característica de ele é um jogador, assim, como é que eu posso dizer? Que é aquilo que a gente já fala há um tempo, que eu não lembro se ele não chegou a entrar contra o Bolívar, né? Não, Não, não né? entrou. Entrou. Mas ele é um jogador que quando ele tem um lado meio afobado, assim, Sim. ele não é um cara, é um jogador ruim tecnicamente, mas quando às vezes ele, pela afobação, ele toma decisões erradas no lance, né? Não, e assim, daí parece que às vezes ele E aí tá. mistura com o espírito Kudê, eu Sim, acho, assim, que já é assim, uma coisa meio bandelouco, aí só piora a situação, né. mas assim, eu não quero dizer que ele esteja, mas às vezes ele expressa que tá indo de má vontade na bola. Uhum. Às vezes ele Ah, não expressa. sei. É, Ah, não não sei. não sei, assim, mas o que ele passa, do jeito que ele passa, o Pedro Henrique, ele parece que tá indo de má vontade. Não tá sendo Hum, mais o Pedro Henrique como antigamente, parece assim, sabe, parece quando tá jogando uma pelada, quando a gente jogava no colégio, daí o cara que tu escolheu, queria perder logo pra entrar já no para o outro time pra jogar. sim. Me parece assim o Pedro Henrique, parece estar jogando uma pelada, de má vontade, Hum, e pode ver, às vezes ele pega, se atrapalha todo, às vezes, bota a bola pra fora sem querer, parece. É foco, tá faltando é foco. E é assim que dá pra dizer que no Inter, no geral, dá pra di Carlos de Pena, tá faltando foco também, o Luiz Adriano, parece que às vezes tá desfilando em campo. O E o Inter contra o Fortaleza estava muito toque de calcanhar, como foi contra o Botafogo. Era lances, hum. isso daí, dá pra ver que estava irritando bastante a torcida. Tá perdendo o jogo e ao invés de aproveitar os lances, ser mais objetivo, tentava dar um toquezinho de calcanhar. É Mas foco isso daí. Parece time de peladeiro às vezes, o Inter é, tá mais pra time de peladeiro que um eu time. achei que contra o Botafogo, o time meio que deu uma dormida Ali fal a depois que ali fez o gol, Porque os primeiros, até sair o gol do Maurício, o time estava para cima, assim, marcando a sim, defesa do Botafogo. Parecia um jogo de Libertadores. Parecia que o Inter tinha entrado em Libertadores, assim. Aí teve o gol do Maurício. Aí quando vê claro, também tem o fato de estar jogando contra o líder do campeonato na sim, casa dele, né? mas ali O outro time também joga, mas foi um jogo, assim, que eu achei que faltou aquela, é isso, o grande desafio desse estilo do Kudê é tu manter uma regularidade de rendimento lá em cima, sim, porque se tu tenta muita intensidade sempre, é difícil manter nesse nível. Por exemplo, um problema e um defeito e uma qualidade, por exemplo, do time do Fernando Diniz, por exemplo, que ele tem um nível de rendimento bom, pegando, por exemplo, Grêmio e Fluminense na Arena. sim, Foi um jogo que o Fluminense jogou bem, foi 2-1 para o Grêmio, mas o Fluminense poderia ter ganho o jogo. Só que às vezes, só que a hora que o Grêmio entrou na pilha do jogo, que estava jogando em casa, com o estádio lotado, aquela coisa toda, sim, a hora que exigiu que o Fluminense fosse mais competitivo, jogasse mais estilo Libertadores naquele jogo contra o Grêmio, faltou isso pro Fluminense. Então o Fluminense tem um nível alto, mas quando falta aquele plus a mais de competição, falta um pouco isso pro Fluminense, que é o que o Inter não tem. O Inter precisaria de um estilo assim que tivesse um momento intenso, mas que na hora que reduzisse a marcha,
mantivesse um nível alto. É isso que o Inter não tem, a meu ver. Mas contra o Botafogo, voltando lá, preparação física foi claro. O Botafogo deu um banho no Inter na preparação física. Isso daí foi claro. No segundo tempo lá, o Inter, eu vejo que o Inter tomou um baile na preparação física. Contra o Fortaleza, o time teve 80% de posse de bolas. E daí, para finalizar ali no último passe, o Inter acertou só 5 passes nos últimos. O último passe que a gente diz, o último passe para alguém já chegar chutando e finalizar. Daí tem 80% de posse de bola e conseguir acertar só 5 passes para alguém finalizar em todo o segundo tempo é complicado. Daí, onde está o treinamento? Aonde está o foco? Imagina, aí fica 80% de bola. E ficou feio pro Fortaleza também. Imagina se muda o Campeonato Brasileiro, assim, digamos. Quem vencer leva 3 pontos, mas tem que ter maior posse de bola. Daí, se não ter maior posse de bola, leva só 2 pontos. Porque o Fortaleza venceu com 20% só de posse de bola. E o Inter, o Fortaleza ficou com menos posse de bola, mas ficou à vontade. O Inter não foi objetivo. Daí mostra daí que tá faltando além de preparação física, tá faltando foco no Inter. Eu não consigo dizer qual é o Inter que vai jogar contra o Flamengo, se é o mesmo que enfrentou o Bolívar, vontade, raça, determinação em campo, ou se vai ser o mesmo que vai enfrentou o Fortaleza. Um cara se Eu arrastando em campo, perdido, não saber o sim. que vai fazer com a bola. A maior chance desse jogo contra o Flamengo, claro, é sempre ruim falar, já projetar resultado negativo, né? Mas é bem provável que vão ser poupados jogadores, que o jogo contra o Bolívar já é Desculpa aí. na terça da vida. E na terça, né? E contra o Flamengo, com o Flamengo só tendo o brasileiro, não só, sem nenhum jogo no horizonte de outra competição, né? Então é bem provável que esse jogo é difícil ter uma perspectiva de que mas assim, para esse jogo contra o Flamengo, eu acho que independente do time que for a campo, a postura possivelmente vai ser parecida como esse jogo contra o Bolívar ali, né? Uma É, galera ali, o time todo mais ou menos retrancado ali, esperando e especulando ali. Vai ser isso, vai ser esse o jogo do Inter. porque o Cudê falou que não consegue dormir, ele falou após o jogo do Bolívar que não consegue dormir porque não está conseguindo resultados positivos no Campeonato Brasileiro. Daí agora cabe a ele ver se realmente vai botar o time para jogar. Imagina se perde contra o Flamengo e dá os outros resultados lá contra o Inter, lá vai dormir no Z4. É ruim? Sim. É, o lado ruim é justamente que, o lado óbvio, não tem só tem lado ruim, né, que é estar no Z4. Mas Sim. eu acho também que tem uma questão que é importante, que depois do jogo contra o jogo contra o Bolívar era no dia 29, né. Uhum. Eu não aqui não tenho qual vai ser os jogos das quartas, eu confesso que eu não sei. Sabe o que Mas eu vi que tem um espaço de tempo entre as hum, quartas, entre as quartas e a semi, né. E a semi. E daí, nesse espaço de tempo, o Inter vai ter alguns jogos ali, Goiás, São Paulo, Atlético Paranaense, sem nenhum jogo da Libertadores para jogar. Então pode ser que também espere esse jogo contra o Bolívar, dá um respiro, e aí vai ter sim dias para poder focar só no Campeonato Brasileiro, né? sim. Mas Aí é o olha, momento de ganhar uma gordura para, já que desistiram do Campeonato Brasileiro, que pegue esse entretempo entre a possível passagem pelo Bolívar e as semifinais para se livrar logo de qualquer expectativa de que possa ser rebaixado, né? tá, eu vou te fazer uma pergunta, assim, tu não precisa responder exatamente o número, assim. Uhum. Quantos jogadores o Inter tem no elenco, quantos jogadores do Grêmio tem no elenco? Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? Quanto mais ou menos? Uns 30 mais ou menos. Eu acho que é uns 30. 30. E quando é que o Inter e o Grêmio vão aprender que precisa ter um elenco nesses
com 30 jogadores que possam ser titulares, jogar, não só 11, não só depender de 11. O que adianta ter 30 e não ficar dependente de 11 para jogar? Porque então não adianta disputar Campeonato Brasileiro, obrigado. Não adianta disputar Arrou, hein? não adianta disputar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e ficar choramingando na coletiva, o Renato Gaúcho, o Cudê, sempre Sim. reclamando. Mas aí também tem o papel das direções também, né? Até porque também o Inter tem a ver também com a política de contratação do Inter, né? Sim, Que o Inter foi extremamente. O Inter contratou bem na janela. Se tu for ver, é aquela coisa, né? Talvez não sei se o Inter não demorou um pouco, mas se tu pegar, o Inter foi bem na janela. O sim, Inter, nessa janela, o Inter trouxe o Ener, Valência, o Arangues e o Rocher, que são os pilares do time hoje. Se tu pegar os três sim. melhores jogadores contra o Bolívar, foram esses três que foram jogadores que vieram na janela agora. Então, eles são. Foi o Inter. O problema é que talvez tenha acontecido tarde, né? Mas Sim. assim, É, é que, mas por exemplo, daí ter um elenco com 30 jogadores aptos a disputar duas competições, eu acho que isso praticamente no Brasil hoje, só o Flamengo e o Palmeiras têm isso. mas Eu, daí vem a questão, quantas pessoas tentam fazer peneira, quantos se for fazer uma análise, quantas peneiras tem aí pelo Brasil todo, o pessoal querendo jogar no Inter, no Grêmio. sim. Daí, por que não pegar, se se o Palmeiras, o Flamengo consegue, porque Inter e o Grêmio não conseguem pegar jogadores bons, que passaram em peneiras, fazer uma peneira boa, para fazer um elenco com 30, mas que os 30 possam disputar todos os campeonatos, não ficar choramingando. Ah, só temos 11 para jogar. O que adianta ter 30 jogadores, só pode confiar em 11? Pois Isso é. daí que eu quero, como disse o Renato Gaúcho uma vez lá, eu vou começar a botar os jogadores e a fila vai andar, quem não jogar direito vai sair. Sim. O que adianta daí ter 30 pessoas no elenco, daí o que vai ser? Daí como vai ser que assim mais ou menos o que eu penso assim, tô aqui no Inter, tô no Grêmio, não vou entrar em campo, vou ficar só aqui até me aposentar, é isso Uhum. daí que tá bom aqui meu salário, daí é isso, não vai entrar para jogar, não, tem que disputar campeonato pau a pau. Por isso que eu falo, quer parar de choramingar nas coletivas, porque eu vejo que é chato, é muito chato Uhum. ficar reclamando, tem que jogar isso, tem que jogar aquilo, mas faz parte do clube, do Sim. jogador. Tem que viajar, tem que disputar, mas aí cabe à direção, os treinadores, botarem 30 pessoas, 30 jogadores para ter capacidade para disputar o campeonato, não ficarem se arrastando pensando que tem que ir outra partida. Não, o Pedro Henrique, de pena, tinha que entrar disputando para ganhar contra o Fortaleza. Era um momento deles. Mas eu não acho que eu não acho, eu não acho que eu não concordo que seja falta de vontade. Não, eu não acho que seja uma coisa assim, que eles estão tirando o pé. Não acho que seja isso. Eu acho que falta assim, falta um pouco de hã, às vezes embocadura entre claro, eu concordo contigo que Ah, o Inter tem que ter um time para ganhar do Fortaleza em casa sim, pelo Campeonato Brasileiro. Só que, cara, o time do Fortaleza tem um grande treinador, o Vojvoda é um bom treinador, tá no Fortaleza há um tempo, sabe. Então não é um jogo jogado, assim, não é uma coisa assim, sabe. E eu acho que tá, mas não é falta de vontade, eu acho que é uma coisa faltou às vezes é qualidade mesmo. O cara tem vontade ali, mas de repente ele não tá com essa moral toda, sabe. pois é, os E torcedores do Inter lá tentaram dar uma moral pro Depena agora no aeroporto ali, tentaram dar uma animada nele, né. né. Mas tá, mas daí o Grêmio se classifica agora para Libertadores. Uhum. Vai jogar ano que vem, digamos, 2024 Libertadores. O que o Renato Gaúcho vai falar? "Ah, meu elenco, tenho 30 jogadores, mas posso contar só com tantos. Tem que poupar jogadores para jogar o Gauchão, tem que poupar jogadores para jogar o Campeonato Brasileiro". Mas é que isso todos os treinadores do Brasil reclamam. Esses dias até o Abel Ferreira estava reclamando do Sim. grupo. Não, daí o que eu quero ver, assim, se não tu me entende, por que
os clubes não colocam 11 não, 30 jogadores confiáveis, não só 11, 30. É que eu eu vou mas é que eu acho que, por exemplo, o grupo do Palmeiras é muito bom. Sim. O Palmeiras, por exemplo, tem 30 jogadores para ganhar tudo. E o Palmeiras talvez tenha jogadores reservas. O Flamengo, com certeza, por exemplo, tem jogadores reservas que seriam titulares no Inter e no Grêmio, por exemplo. Sim. E mesmo assim, às vezes a torcida reclama. Sim. Porque o Flamengo tem um investimento bilionário, tem jogadores internacionais e tal, e foi eliminado da Libertadores pelo Olímpia. É uma coisa bizarra se tu parar pra pensar. Assim, eles tinham que ganhar, eles tinham que chegar em todas as finais de Mas ali no Libertadores. Flamengo ali E aí. dá pra ver que tem só uns boleiros ali que. O Marinho é um que. É, Se eu fosse mas técnico, eu não eles vão. escolheria o Marinho pra botar no. Mas eles vão e ganham. Tipo, esses mesmos jogadores, há pouco tempo atrás, ganharam Libertadores. Sim. Então tem outros fatores também. Mas assim, e é muito relativo, às vezes, a régua de cada clube, né? O Palmeiras tem um baita grupo, um baita treinador e estava em crise esses dias porque passou 6, 7, 8 jogos sem ganhar e aí já começou reclamação, sabe? Sim. Não, Então mas. é difícil também, né? Sim. É um chavão, mas tá tudo muito nivelado. Tipo, tu tem, às vezes, elencos mais caros. O Inter tem um elenco mais caro que o Fortaleza, mas tu pega o Fortaleza com um técnico bom, que tem o Vojvoda, ele organiza direitinho ali, tu já enfeia. Tu enfeia com o adversário, sabe? Tu não quer dizer que tu tem ali os 11 para jogar, que eles vão ser melhores. Tem outros Sim. fatores, sabe? Mas essa questão de ter dinheiro pra mim é muito relativo, porque quantos jogadores bons passam pela peneira do Inter, do Grêmio, só por não ter um empresário bom, são deixados de lado? Uhum. E quantos ruins que tem um empresário bom e jogam? Quantos ruins passaram no Inter só por, por empresários, passaram no Grêmio só por empresários? E quantos ficam na peneiras? Sim. Que tem Ah, vontade, tem raça. Isso daí que o Inter e o Grêmio, para mim, estão pecando. Tem que olhar mais para as peneiras, fazer elenco ali para 30 jogadores que tenham vontade, que tenham, não jogadores que uhum. têm empresários bons e daí fico lamentando na coletiva, tem que jogar semana que vem, tem que campeonato. Para mim é muita reclamação, sabe É, assim? é que eu acho que acaba sendo uma coisa que o cara diz assim, porque ele tem que dizer alguma coisa, mas é que isso não é só não é só a dupla Grenal, né? Daqui a um pouco tu vai ver o Sampaoli reclamando disso. Sim, É uma coisa do Brasil, assim, a discussão do calendário, do grupo. Isso aí é uma coisa que daqui 20 anos vai ter gente reclamando disso no Brasil, e sabe? é um, Não tô e é dizendo um que é uma coisa. Eu não tô, veja bem, eu não tô ah, dizendo que a gente tem que se assentar nisso, se sim, resignar e achar que é isso aí. Mas que é um impasse que existe no futebol brasileiro há anos, assim, sobre impasse, sobre a quantidade de jogos, sobre o preço, a desigualdade da distribuição do dinheiro. É uma questão sim. assim, que está há muitos anos aí e não tem uma perspectiva assim de que vai mudar. Por E, exemplo, e, e é uma agora coisa, dessa discussão das ligas, né, dos direitos de transmissão, pode ser que mude alguma coisa com isso também, né? Porque, mas porque a gente fica também só julgando como se eles estivessem reclamando, mas tu vê o futebol europeu, por exemplo, que é o top do mundo, que é referência para todo mundo, sim. não existe isso dos clubes jogarem quarto e domingo. Lá todos os clubes têm sempre uma semana para descansar a mais. Então isso dá condições Mas o pro Inter teve treinador, uma o Inter pro teve uma treinador. semana contra o Fortaleza, contra o Corinthians, contra o Cuiabá, ganhou? Não ganhou, né. Não quer dizer também, sei lá. O Vitor, mas essa questão aí também tu falou que é cultural nossa aqui, mas tá refletindo na seleção, né, Não, reflete na seleção. mas, por exemplo, ó, o jogo do Fortaleza foi dia 19, sábado. Uhum. A Libertadores contra o Bolívar na altitude foi 22, 3 dias depois. Não, mas antes.
Tá, mas antes sim, mas tu já entra com essa perspectiva, assim, eu vou ter um jogo no sábado para já ter uma decisão na altitude na terça. Não é uma coisa a se desconsiderar, a meu ver. É, por isso que eu falo que o Inter e o Grêmio tem que ter um elenco que dê para contar com 30 jogadores que possam jogar, não com 11 e daí ficar reclamando na coletiva que o Sim. time não jogou porque teve que poupar jogadores. Uhum. Porque ao mesmo tempo que tu tá reclamando: "Ah, tive que poupar os jogadores", aí parece que tu não tá levando fé nos jogadores que estão no banco de reserva que entraram pra disputar. Tu Sim. como um comandante ali fica lamentando: "Ah, eu vou ter que entrar com time reserva porque" não, eu vou entrar com meus jogadores, tem que mudar a postura, assim, eu vou entrar com meus jogadores que eu escolhi e temos compromisso terça-feira, mas hoje é sábado, temos compromisso com meus jogadores, vamos lutar pra conquistar hoje, nem que seja um ponto. Não, os Hum. meus reserva, daí tu já fazendo Pedro Henrique meio desanimado, daí ouve: "Ó, reserva, o cara já tá reclamando, vai ter que me usar". Qual é a motivação que tu vai ter? Pois é. Isso daí tá falta são coisas que passa muito, assim, na questão psicológica, parece, né. Mas olha só, só que para essa questão do parênteses ali que eu fiz dos empresários, estão mandando mais jogadores que as peneiras e tá dando reflexo na Hum. seleção. Se lembra do jogador, o lateral Jefferson do Inter? Lembro, lembro. Como é que foi parar na Uhum. seleção? Como é que foi Uhum. parar na seleção? Ah, foi bah, Do com Dunga. não sei. Como é Foi que naquele mas ele ficou imortalizado por causa daquele lance lá no México, né, sim, que o cara não tinha estilo nenhum para jogar para chegar na seleção. Daí por isso que eu digo que o Inter e o Grêmio não prestam muita atenção nas peneiras, mas sim mais nos empresários, está refletindo aí, daí fico lamentando que não consegue ir para frente dos campeonatos, não consegue porque não tem um grupo de jogadores focado, aguerrido, que conhece bem como é o futebol gaúcho. Isso daí eu confesso que eu não, é que tá, acaba sendo uma coisa que a gente tem, pouco eu me considero ignorante, assim, pra falar sobre trabalho de base, porque a gente não por exemplo, o Inter desde que entrou o daqui a um pouco a gente tem que falar de Grêmio também. não, mas eu estava abrindo os parênteses ali do Grêmio. Mas falando do exemplo por exemplo, vamos pegar um exemplo, o Grêmio vem revelando bem nos últimos anos, né. Se tu Sim, for ver os títulos que o Grêmio teve nos últimos teve o Grêmio revelou o Grêmio passou o Luan não sei se dá para considerar base na primeira passagem, acho que ele era jovem. O PP, o Ferreirinha surgiu bem, acabou sim, ainda não sendo vendido, mas quando surgiu como promessa. O Everton Cebolinha, eu lembro do Wallace quando surgiu também. O Grêmio vem de uma década para cá, o Grêmio foi bem de base. O Grêmio fez dinheiro e conseguiu títulos muito com o Arthur, eu acho que quando surgiu era base também, se eu não me engano. Eu acho que o Arthur vem da base também e foi bem vendido e ajudou o Grêmio. Então o Grêmio vem de uns o Jean-Pierre, que depois teve bons momentos, mas depois. Ou então o Grêmio vem de 10 anos aí que o Grêmio teve jogadores bons. Quem vem rateando, assim, rateando é uma palavra chula, mas quem vem errando, assim, e ainda não conseguiu botar ninguém a baila ainda é o Inter, que veio com esse trabalho do Grossi, do que veio do River, mas é que tá, eu não sei como é que é o dia a dia, assim, pois é. mas o que a gente consegue ver desse trabalho é que até agora, assim, que realmente parece estar despontando é o Luca, né? Depois de muito Sim, tempo. Que e é, que não merece eu não tô eu pra mim, eu já deveria ser titular contra o Fortaleza. poderia ter. Eu também acho que é um jogador que daria para botar. Daria para Sim, botar. E às vezes é outro. Aí entra o treinador, né? Que aparentemente chega na hora, parece que o treinador não gosta. Às vezes é da veia do treinador, assim. Prefere botar um mais figurão do que um sim. guri. Uma vez eu acompanhei, assim, eu vou dar meu relato, eu acompanhei um peneirão do Inter. Uhum.
Eu não conheço, mas eu perguntei o nome do guri lá, William. Cara, o guri jogava, gastou assim, ó. Eu vi 3 lances que ele deu o chapeuzinho, o cara dominava e saía e passava, ele jogou como meia. Chamou a atenção de uns quantos ali, dos pais ali. Ele foi sozinho. Daí chegou um jogador assim, se lembra que tinha aquele Adão do Caxias? Lembro. Chegou todo no estilo e com um cara lá que era falando que era empresário dele. Esse daí eu não peguei o nome dele, ele tinha um nome, ele no jogo, cara, ele tocou 3 vezes na bola. 3 vezes na bola. Eu contei, fiquei cuidando para ver, era 20 minutos lá. Ele tocou só 3 vezes na bola. E esse William ali, ó, pá, faltou fazer chover. Então eu pensei, o cara vai ser chamado. O guri foi dispensado no Peneirão. E esse daí que o cara lá conversou lá com os professores que estavam antes lá, parecia o Adão lá, todo estilo, que tocou só 3 vezes na bola. Foi chamado. Foi chamado para Mas continuar lá. mas o Adão não era peneira, ele veio do Não, não, Caxias. não. Eu só falei um estilo, o guri, se lembra? Ah, ele parecia o Adão, tu quer dizer? Parecia o Adão, Sim. o estilo É que assim. isso às vezes a gente que escuta muito essas histórias não é só porque pela questão do empresário, eu acho. Porque a gente escuta muito também que às vezes os clubes não sei que ano foi isso que que Então tu faz presenciou isso. tempinho já. É que às vezes a gente escuta muito que o jogador chega lá, ele mostra algum futebol, mas ele não tem físico. Isso é uma coisa muito que até pouco, não sei como é que é hoje, mas tinha uma época que era muito comum isso. Tipo, Sim, o jogador chegar para fazer um teste, ele tem bola no corpo, mas é baixinho, é magrinho, e aí não ser escolhido. E às vezes um jogador que não tem tanta qualidade, não tem tanto, mas é grande, tem físico, aí o clube, esse aí a gente pode ensinar a jogar. sim, Porque até hoje em dia eu acho que isso não, eu acho que já perdeu força, mas até algum tempo atrás, tu ter o vigor físico era os clubes viam como melhor, um fator melhor do que tu ter boa técnica. E aí isso acaba sendo até característica dos times. Muitos jogadores, por exemplo, tu pega o Santos, por exemplo, que é um tradicional formador de jogador. jogadores, mas se tu for ver, olha o Neymar quando surgiu, Sim, quando virou, ele era franzino, magrinho, mas o Santos magrinho. trabalhou. Trabalhou ele, mas ele era magrinho. Ele era um Sim, jogador assim que ele não tinha vigor físico, mas ele era. O Santos tem essa tradição de privilegiar a qualidade técnica do jogador, independente do tamanho dele. E aqui no sim, Rio Grande do Sul a gente nunca foi. O pessoal fala muito do Inter da década de 70, né? De que foi um Inter, um clube, conseguiu vários títulos. É considerado o clube da década, daquela década, é considerado o Inter, mas e as pessoas acham que que era um time de qualidade, tinha, claro, craques, mas sempre foi o que se fala muito desse time do Inter da década de 70 era de como o Inter colocou o futebol brasileiro no outro patamar de exigência sim, física, porque era um time de jogadores muito fortes. Tanto que tem um jogo famoso do Inter e Fluminense em 75 no Maracanã, que o Fluminense era o time do Rivelino, do Paulo César Caju e tudo mais, mas era um time que não tinha tanto essa coisa da marcação, do vigor, do jogo de contato, e o Inter tinha. E o Inter chegou lá no Maracanã e conseguiu uma vitória histórica. sim. E ali mudou o futebol brasileiro. O Inter, inclusive, isso é uma coisa que mas se tem essa coisa que o Grêmio é o time do físico, mas o primeiro time do Rio Grande do Sul a ter essa coisa do vigor físico foi o Inter da década de 70. Mas o Ferreirinha era um Mas é que astro, como eu disse, isso começou a mudar agora. Isso mas começou a mudar agora. O Grêmio começou a meio que repaginar isso aí. Se tu for ver, até pouco tempo, o Inter também privilegiava esse tipo de coisa. é E porque é uma coisa e é uma coisa que eu já escutei, assim, desse meio, assim, de que para fazer teste lá, se tu é forte, eles te privilegiam.
É que o que gerou uma revolta, eu me lembro, então eu fiquei revoltado, porque o cara, o guri gastou a bola, o William Uhum. ali, tocou muito mais na bola, daí o cara lá tocou 3 vezes, não conseguiu chutar gol, não conseguiu chutar nenhum chute a gol, fiquei naquela expectativa, que o cara chegou numa balaca toda, imagina, tu vai fazer uma peneira já levando o empresário junto, daí eu sei que gerou uma revolta, faz tempão, e esse o que eu perguntei o nome do guri, o William, o cara não foi nem tipo, ninguém chegou nele assim: "Pá, vamos preparar teu preparo físico, que tal tu aí tu volta na outra semana, vamos melhorar, assim, já que tu falta alguém, assim, por isso que eu falo que o Inter e o Grêmio não estão muito atentos nas peneiras, não estão, É, pode daí ser. isso daí tá caindo no elenco, porque daí fico choramingando que o Palmeiras é um elenco forte, o Flamengo é um grupo forte, mas por que não pegar a gurizada que tá daqui, tentando as peneiras, e fazer um grupo forte? Porque se for fazer, Luan saiu da base, Ferreirinha saiu da base. Por que que não insistir mais jogadores, Uhum. fazer um elenco bom, forte, vai para frente, com jogadores saindo daqui? Porque, Isso preciso de não, jogador caro. Por que que preciso de jogador caro para ir bem? Não, não, isso eu concordo tem que plenamente. mudar a visão. Eu acho que se a dupla Grenal pretende voltar a estar no rumo, assim, de estar disputando com os mais ricos do Brasil, passa diretamente por revitalizar a base, isso não tem nenhuma Sim, dúvida. Só que para conseguir, eu fico tentando entender por que que morreu a base. E eu acho que tem uma certa assim, a incompetência de quem lida com a base, mas eu acho que tem porque hoje em dia, hoje em dia tem uma coisa assim de primeiro, os principais clubes do Brasil, eu acho que eles têm um sistema de catar os talentos pelo Brasil de uma forma muito. Por exemplo, se surge alguém no Rio Grande do Sul e o Palmeiras e o Flamengo descobre, eles já vão direto. sim. Porque hoje em dia tu ficar sabendo que tem um craque lá no interior do não sei aonde é mais fácil. E se tu tem dinheiro, tu consegue captar esse jogador. E aí tu provavelmente impede que clubes mais regionais consigam ter esses jogadores. Isso não é informação, mas leitura. Eu acho que é isso que acontece. Mas Aí, por exemplo, o Inter e o Grêmio perdem na base. Isso acontece muito no futebol feminino. sim, Por exemplo, o Inter faz um time bom e o Corinthians tem muito mais investimento em futebol feminino. Aí, de um campeonato para o outro, o Corinthians vai e contrata as 3, 4 principais jogadoras do time do Inter. E no outro ano, o Corinthians tem um time muito melhor. sim. Isso acontece no futebol em geral. E aí acontece outra coisa também. O caso do Hendrick, por exemplo. O Hendrick tinha 16 anos, surgiu lá, ó, joga muito, mostraram 2, 3 gols dele, quando vê ele já foi vendido para o Real Madrid com 16 para 17 anos. Ele nem vai chegar a jogar, Pois sabe? é. Daí é difícil tu constituir um time sólido a partir de jogadores da base, porque esse processo ele tá muito assim já minado pelo dinheiro, mais do que em outros tempos. Pois é. Eu acho que é isso. E aí se torna extremamente. Tu tem que. Por isso que eu acho que tudo passa assim para renovar as bases por essa discussão dos direitos de transmissão e como é que tu vai fazer para tornar a distribuição do dinheiro no Brasil dos clubes mais igual. Porque tu só vai conseguir ter uma base forte no teu time se o teu time tiver condições financeiras de manter um jogador até ele ter 21, 22 anos no teu clube. Senão, tu vai perder ele, porque tu precisa vender, tu tem que fechar o caixa no final do ano, o clube tá sempre correndo atrás da máquina. Então, tem que. Não é só a peneira, eu acho que tem que entender a conjuntura do negócio para É o conseguir dar conta disso aí. o debate é bom, mas o nosso tempo aí também tá Pois é, e a gente nem falou do Grêmio, né? não, Ah, o Grêmio, vamos falar rapidinho ali, ó, hum, o tem ainda, eu aposto que vai estar entre os 4 ali, mas é uhum, uma coisa que tu falaste bem na segunda-feira passada, hum. que o Grêmio não pode cochilar, né, Sim. lembra?
Não pode. Eu vejo que o Grêmio, grande questão do Grêmio agora é que o Grêmio, até essa derrota por eliminação para o Flamengo, o Grêmio vinha assim no mundo encantado do Luizito Soares, né? É aquela coisa assim. E agora contratou um monte de gente, vamos lá, e agora foi Sim, eliminado da Copa do Brasil e meio que a realidade bateu a porta. aquele Então, lance que deu o gol do Santos lá, eu me lembrei de ti lá que tu falou que o Grêmio não poderia cochilar. E daí o que que é, aconteceu? Os jogadores cochilou, cochilaram dentro de campo, cochilaram. dentro de campo. Exatamente. Como é é Exatamente. é aquilo lá que o Renato Gaúcho falou, né, na coletiva, que os jogadores têm que acreditar até no último lance, Sim. não imaginar o que vai acontecer, não, tem que acreditar, tem Uhum, que estar no último lance. Como é que uhum. porque lá foi um erro amador, né, Exatamente. mas Agora o Grêmio tem que se remobilizar, né? De reachar o sentido da temporada, porque não tem perspectiva de ser campeão, perdeu as Copas e assim, por que eu digo o mundo encantado do Luizito Soares? Porque era a grande assim, paixão do torcedor do Grêmio na temporada. Era ele, assim, era saber que tinha um cara do tamanho dele jogando no clube, e agora do resto da temporada é assim, meio que vai ter um tom de despedida, né? Uma sim, coisa assim, meio, os últimos jogos do Soares no Grêmio. Então tem esse mas ar assim, meio de. E até eu não sei, alguns gremistas podem ter. Veem isso como uma coisa legal, outros provavelmente têm mágoa, porque esperavam que ele ficasse mais tempo. sim, Então, eu acredito que esse episódio Soares também minou um pouco leitura, não é informação, mas imagina, o principal jogador do elenco quer ir embora, né, pediu, rescindiu e tá sim, jogando, se despedindo. Isso deve minar o ambiente, assim, né? Pô, aquela gana de ganhar, de vamos ser campeão, isso meio que vai se perdendo. sim, mas Eu, eu- o Grêmio tem 2 fatores, importante que ajudam bastante para terminar entre os 4 ali. É a torcida, eu aposto que a torcida vai comparecer, vai cobrar, a torcida cobra lá dentro do estádio, faz Uhum, barulho, apoia. Isso daí é um grande fator que o Grêmio tem, que é a torcida, uhum, que vai apoiando, faz barulho. E o Renato Gaúcho já falou, uhum, né, quem uhum. não jogar direito, a fila anda, ele já deu o Sim, recado. Isso daí sim. que tem 2 fatores que ajudam bastante o Grêmio para ficar entre os 4. Tem ainda o segundo turno, todo o segundo turno ali para ver se vai disputar ou não com o Botafogo. O problema é que o Botafogo está muito ligado no Campeonato Brasileiro, tá É. com uma gana, assim, de não tá nem aí se tá pegando Palmeiras, Flamengo, Inter, a gana de vencer ficou, Uhum, é diferente. Mas para ficar entre os 4 ali, eu aposto que vai se classificar bem para Libertadores, porque tem a torcida que joga junto, faz barulho, cobra, mas cobra na uhum. hora certa. Não fica vaiando lá nos primeiros 30 segundos de bola rolando, e o Renato Gaúcho, né, ali Sim. mas como tu falou ali, vai ter que esquecer um pouco da ida do Luís Soares para Pô. Exatamente. Esse vai ser achar se mobilizar com esse tom de fim de tá festa, aí. assim, né? E não nunca passou assim na tua cabeça, se o Grêmio se classifica entre os 4 para jogar Libertadores, não pode ocorrer o Luís Soares: "Vamos fazer um contrato aí de mais 6 meses". É que eu não tenho essa informação, mas se a rescisão de contrato é um acordo ou se é algo que já tá lavrado, assim, isso eu não Pois sei. pois Mas, é, né, é porque o Luís porque Soares tudo pode acontecer, né, vai que o Grêmio se classifica para Libertadores, aí o Luís Soares para jogar uma Libertadores para encerrar com chave de ouro, sim. seria legal, né, para ele mesmo. É, dependendo Pro do que ele quer, né, eu não sei, confesso que eu não sei. Seria pro torcedor, assim, talvez seja essa a promessa que o encanto que o Grêmio pode trazer para ele, né. sim, pois é, Talvez a resposta para nossa pergunta seja isso aí que tu disse. pode ser, pô. Vai que o Grêmio se classifica aí, ó, ao Hum, ia ser bom até para Libertadores, no mais um personagem, né, uhum. porque agora Não, e tão temos fa Cavani, esses dias saiu notícia até que estão querendo botar time da Major League Soccer no na Libertadores, imagina, sim,
Libertadores com Cavani, com Messi, Cavani tá no Boca, né? Boca empatou ontem. Com Suárez. Eu acho que seria legal. Eu não acho ruim ia isso, não. enriquecer. Mas é isso aí, né? De 45 daí... minutos, o papo tá fluindo, mas estamos. Destaque final. Meu destaque, então, Vitor, é isso daí. O Inter e o Grêmio vão ter que ter outra visão para outras próximas temporadas, mudar essa postura aí e apostar na base. Porque sem a base não dá para montar um elenco forte. Beleza. O meu destaque final vai ser. Eu acho que não é querer fazer campanha, até porque a gente é jornalista, não pode, mas eu vou ratificar o que eu falei ali do elenco do Inter, porque a gente não sabe como é que vai ser terça, né? As pessoas estão dando esse jogo por classificado e tal, mas elogiar a janela do Inter, porque no final das contas foi a espinha dorsal do time, Rocher Arangues e Ener Valencia, que trouxeram o resultado bom de La Paz. Então, o meu destaque vai ser um elogio, porque se tem alguém que levou crítica nesses últimos anos aí no Rio Grande do Sul, foi o presidente Alessandro Barcelos, e agora vamos ver se o acerto dele nessa janela não será tardio nas próximas eleições, né? Esse é o meu destaque. Então tá, concordo contigo. Mas é isso, só fazer um servicinho rápido. Fim de semana, então, tem jogo. A gente podia ter falado do Juventude também, né? Que ganhou fora de casa, tá no G4. Thiago Carpini bombando. E o que o jogador de Juventude falou que melhorou bastante? O físico, tu até. O físico. É isso que nós vamos discutir até dezembro, isso aqui, né? Até dezembro. Os jogadores de Juventude falaram na coletiva, o preparo físico que mudou bastante. Sim. Bom, então tá. Fim de semana tem Inter e Flamengo no Maracanã, sábado às 6h30 da tarde. E o Grêmio joga no domingo, dia 27, às 7 horas na Arena do Grêmio contra o Cruzeiro, ambos os jogos valendo pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio é quinto colocado com 33 pontos e o Inter tá ali perto do Z4, é 14º com 24 pontos. Esperamos aí que a dupla Grenal consiga aí bons resultados para tentar se ajeitar na competição. É isso, gente. Passamos quase 50 minutos de programa. Muito obrigado pela sua companhia aqui em mais um programa ao vivo do Futebol Agora. Nós agradecemos a sua audiência. Lembrando que o Agora RS não está somente, não cobre somente o futebol, nós também trazemos todos os principais assuntos do noticiário do Rio Grande do Sul para você aqui de forma gratuita. Você pode acessar o Agora RS em todas as principais redes sociais aí que o pessoal utiliza. O Twitter, a gente tem canal no YouTube, temos o portal Agora RS, Twitter, todas as redes sociais. Temos os nossos grupos. Você pode receber as nossas notícias também via WhatsApp, só participar ali do grupo. É uma maneira bem eficiente de receber. 61 grupos agora, né? 61 grupos, você pode receber as informações aí, é bem prático ali para você que quer se informar de uma maneira rápida ali, que quer saber o que está acontecendo e sem precisar ali. A gente facilita muito para você. E é isso, deixamos um forte abraço. Semana que vem a gente volta aí analisando o desfecho do Inter na Libertadores, os próximos passos do Grêmio. Do Juventude também falando do Juventude também. E é isso aí. Seguimos nessa parceria, agradecemos a sua audiência. Um forte abraço e até a próxima. Até mais, pessoal.